Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente teve aí a nossa aula de português, uma aula bem simples, falando aí sobre o uso da letra X com o som de S, tá certo? Então a gente aí tem nessa atividade, logo no início, um texto onde ele vai falar sobre o surgimento do universo a partir da explicação do Big Bang. Então, a gente viu aí nessa explicação algumas palavras que têm o som de S. Quais seriam essas? Explicar, extremamente, explodiu, explosão e expandindo. Então, todas essas palavras, ela tem o X, porém, esse X, ele tem o som de S, exatamente. Ele apresenta o som de S nessas palavras. Aí aqui, na próxima atividade, vem trazendo aí algumas outras palavras que tem também o som de S. Aqui, ó. Expulsar, expandir, explicação, extremo, expectativa, explosão. Então, essas palavras, ela também representam o som de S. Aqui tem palavras que tem o S e tem o próprio som do S. Então, espumar, esclarecimento, espantado, estritamente, esperou, estrela, tá certo? Então, a gente vai observar aí que existem essas duas formas e a gente vai aprender como é que a gente consegue identificar a diferença. Então, aqui, ó, qual é a afirmação? A primeira sílaba de todas essas palavras tem o mesmo som e é escrita com letras diferentes. Então, tem umas que tem o X e tem outras que tem o S. Tem o mesmo som porque nelas o X e o S representam o mesmo som, que nesse caso é o som de S, tá certo? Aí aqui, ó. Forma verbal explodiu corresponde à terceira pessoa do singular do passado, do verbo explodir, que significa causar ou sofrer alguma explosão. A forma verbal esperou corresponde à terceira pessoa do singular do passado do verbo esperar, que significa ficar na espera e ter esperança. Então, qual é a dica que o texto traz, então, para a gente identificar se é com S ou com X? A gente tem que relembrar qual é a origem da palavra. Então, explodiu vem de explodir, explodir tem o X, esperou vem de esperar, que esperar tem o S. Então, aqui, ó, explodir, explosão, explosivo, explodiu, todas essas têm a origem do verbo explodir e, logicamente, vão ser representadas com X. Já que esperar, esperança, esperando, esperançoso, tem a origem do verbo esperar e todas terão, então, o S. Então, aqui, ó, assinale a frase que explica a conclusão que você chegou. Podemos verificar, então, que a escrita de uma palavra, saber que a escrita de uma palavra é quando entendemos como se escreve outra da mesma família, quando consultamos o dicionário. É uma outra dica também. Se eu estou com dúvida, se aquela palavra é com X ou com S, o que eu faço? Consulto também o dicionário. Ou relembro qual é a origem da palavra. Ok? Aí aqui, ó, leia as palavras do quadro a seguir. Extra, explicar, expor, especial. Forme uma família de palavras para cada palavra do quadro. Então, extra, extraordinário, extravagante, extraterrestre, extravasar, explicar, explicação, explicativo, explicado, expor, exposição, expositivo, exposto, especial, especialidade, especialista, especialização e espécie. Então, toda vez que eu identifico se a origem da palavra ela tem o X ou o S, eu vou saber que o derivado daquelas outras palavras elas vão seguir a mesma regra, tá certo? Então, por hoje é só, deixo um beijo a todos, a gente se encontra amanhã.